Médiuns curadores. Aqui eis um ponto crucial para todos os médiuns. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos ater-se. Sabemos, ao demais, que um dos nossos amigos médico se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Talvez não tenha feito, se fez, não foi traduzido para nós, ou talvez tenha aí perdido e eu não conheça, nas nossas obras. Mas as obras de Manuel Filomeno de Miranda falam principalmente no livro Trilhas da Libertação. Ele fala muito sobre essa questão da medicina espiritual, como ela age. E em vários livros espíritas tem sempre as curas que acontecem, às vezes espontâneas. Quando a pessoa adquire um patamar de entendimento daquela dor trouxe para ele, a espiritualidade que gerencia a sua encarnação, se ele está realmente proposto a fazer uma grande reformulação de conceitos, vai lá e desmaterializa aquele mal. Espera aí, desmaterializa o mal? Sim, porque o mal é uma condensação de energias deletérias. Se você desbloquear essa energia deletéria, se você fizer um desbloqueio energético na pessoa, aquela energia sai e a pessoa recupera a sua saúde. Portanto, é importante nós entendermos, estabelecermos para nós os princípios básicos do nosso processo evolutivo com muito respeito, principalmente pela medicina curativa, pela mediunidade curativa, perdão. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isto mais não é do que magnetismo. E o magnetismo pode transformar substâncias. Assim como o magnetismo forma substâncias. Depende de um conjunto de fatores que vão influenciar naquele momento. A condição ética e moral e potencial do médium, a necessidade daquela pessoa melhorar para cumprir determinadas funções, a assistência dos espíritos que protegem o médium, que protegem a pessoa que vai ser tratada, é um conjunto de forças que vocês não têm ideia. Inclusive, eu acredito que Kardec não descreveu todas elas. Ele deu uma base para nós entendermos que existe a mediunidade de cura. Ponto. Existe. Agora, todos os processos envolvendo essa mediunidade de cura, logicamente que ninguém vai dar a última palavra, mas nós precisamos pensar sobre elas. Não é criticar Kardec, não. Ele está certo. Ele fez o que ele precisava fazer, ele deu a base. Olha, vamos seguir assim, com respeito, com responsabilidade. Isso ele fala nitidamente. Agora, o resto, mais tarde, foi complementado. As obras do André Luiz e do Divaldo Franco, principalmente pelo Manuel Filomeno de Miranda, abordam os aspectos dos tratamentos espirituais e das doenças devidos à obsessão. Que, no meu entender, são todas devidas à obsessão. Porque como as doenças se manifestam de acordo com o padrão moral, mental, que muda de acordo com o padrão emocional, sentimental, emocional e mental da pessoa, a cura, e que estabelece um novo padrão ético e moral de ação, a cura vai ser quando você mude seu padrão mental, sentimental, emocional e mental, que vai fazer com que mude a sua vibração espiritual e aquele mal que estiver no seu corpo também tende a desaparecer. É um processo de educação do espírito, conforme o parágrafo 212 do Organon, que a gente tem postado aí já na internet para vocês ouvirem, para vocês verem. E esse magnetismo certamente vai levar a pessoa o remédio dinamicamente fluídico que ela precisa. E desaparece aquele mal. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico, no caso que apreciamos as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Então, pensei duas coisas juntas, desculpa, deixa eu voltar lá. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel.
Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. Então, para que tenha o fenômeno de cura, não é simplesmente impor a mão, não é simplesmente o magnetismo. Tem mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido regularmente e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Então, quando a pessoa vai fazer um tratamento com a magnetização, aí nós temos hoje o passe, o reiki, o jorei. Aquele tratamento, que também é chamado de bioterápico ou biotransfusão de energia, esses tratamentos vão fazendo com a persistência no tratamento, com a disciplina no tratamento, mudanças, até que ocorra a cura. Mas ele já viu coisas muito diversas. Assim como as cirurgias espirituais que existem, e assim como outros tipos de tratamento que existem essas curas magistrais. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que os médios curadores, a faculdade é espontânea e alguns até possuem, sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Então, as pessoas que fazem o curso de magnetismo, como eu já disse, que aí vem o reiki, jorei e os passes, e a imposição de mãos, a transfusão bioenergética, vai dar vários nomes. Esses processos levam a pessoa a se curar. Mas existe uma outra que as pessoas nem estudaram, mas ela tem esse dom e às vezes nunca viu falar de magnetismo. Por algum motivo ela curou e continua curando. A gente tinha um tio-avô, que infelizmente eu no fim ia conhecê-lo, e a gente vê as pessoas contando fatos que nos chamam a atenção de uma forma muito curiosa. Ele curava boi, cavalo, plantações, pessoas, da forma mais diferente possível. Em alguns casos ele recorria ao conhecimento do irmão que dominava as plantas. Ele sempre achava uma planta para curar. E eles associavam, em alguns casos, as plantas e a oração e aquele magnetismo dele. Então teve um caso que nos chamou muita atenção, que um potro nasceu com a perna torta para um lado. Então eles iam sacrificar o animal, e aí começaram a pensar quando que ia sacrificar, se ia deixar ele crescer mais, se não ia deixar. E começaram todas aquelas conjecturas que os donos estavam fazendo, porque um cavalo com a perna torta não teria utilidade nenhuma. E aí uma senhora falou assim, pede o senhor para fazer a oração por ele. Aí ele chegou, olhou para aquele potro, encheu o olho d'água, sentou debaixo de uma laranjeira, tirou o chapéu, botou no chão, fez as suas orações, montou na sua mulinha e foi embora. Pegou o chapéu, montou na mulinha e foi embora. No dia seguinte, não falou um A com ninguém. No dia seguinte, quando foram ver o potro, a perna do potro estava toda no lugar e andando. E aquilo, naquela região, se tornou motivo de curiosidade para muitos. E todos queriam ver aquele potro que foi curado pelo Senhor. Então, a gente vê essas histórias e muitas outras que foram contadas sobre ele, por pessoas estônias que sempre contavam, e várias pessoas contam a mesma história. Então, é importante que a gente entenda que existem pessoas dotadas de conhecimentos e poderes superiores, que procuram fazer o bem. Existem pessoas que se perdem no meio do caminho e esquecem-se de fazer o bem. E todos nós. Então, somos responsáveis por aquilo que nós venhamos a fazer. Todos nós somos responsáveis por aquilo que venhamos também a deixar de fazer. A intenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificada de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Então ele já chega à conclusão que pode existir uma potência oculta, algo muito superior àquilo que nós entendemos, que vem ao encontro das pessoas que fazem a cura porque eles fazem a prece antes. Portanto, ele é um médium de uma potência oculta, que às vezes se revela, às vezes não. Veja-se atrás no número 131, quando ele fala também sobre isso. E a mediunidade de cura nos levará sempre por caminhos perigosos se não soubermos ser vigilantes. Não podemos nos comprometer de falar que você está curado se não temos pleno conhecimento de causa daquela situação. Mas nós podemos sim falar, eu vou tentar ajudar você a aliviar suas dores. Vou tentar ajudar você a viver melhor a sua vida, mas é necessário que você se evangelize.
Porque se você simplesmente curar e a pessoa voltar a cometer todos os desatinos, a responsabilidade é parcialmente sua. Se você o curar e ele entender que ele tem que se espiritualizar, que ele tem que se evangelizar, os méritos serão dos dois. Portanto, antes de qualquer proposta de cura, é muito importante a proposta de reforma íntima, de reformulação de conceitos e de melhoria interior para todos nós.